Amém. Abra sua Bíblia no capítulo 11 de Romanos. Irmãos, eu quero aproveitar isso que já foi mostrado aqui para clarear para aqueles que ainda não têm ainda essa visão clara, né, do propósito de Deus em Israel, a igreja hoje, como é que é isso. Capítulo 11. Paulo explica isso aí de uma forma maravilhosa. Mas no versículo 25, que eu quero realçar em diante, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Eu não quero que vocês ignorem um mistério, para que vocês não fiquem presumidos em vocês mesmos. Ele estava falando para a igreja, estava falando de todas essas coisas maravilhosas que o Senhor tem manifestado em relação a este grupo novo, que não existia e passou a existir a partir do momento que o Espírito Santo veio. Ali no dia de Pentecostes surgiu a igreja. Esse é o mistério, realmente, de Deus, que estava oculto. Pois bem, ele está falando o seguinte: vocês já estão dentro dessa situação, como igreja do Senhor Jesus. Mas vocês não devem se vangloriar diante de Israel. Porque Israel está na pior, né? Está na pior. Eles rejeitaram a salvação deles lá atrás. Agora vocês não, vocês estão muito bem. Vocês são filhos de Deus. Nasceram de novo. Família de Deus. Mas vocês não podem ficar presumidos em vocês mesmos, ignorando que Deus ainda tem alguma coisa a realizar em relação a Israel. E que vai refletir para a eternidade também, da mesma forma que a igreja. E assim, verso 26. Não, eu não li tudo, não. Verso 25 ainda. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios é esse período, desde o momento que a igreja nasceu até o momento em que ela será tirada da terra. Plenou, fechou, acabou. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião libertador e apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, da causa da igreja, né? Quando, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não tem essa história de que acabou para Israel, não existe mais esse negócio de história de Israel, agora é só a igreja. Não. Deus fez promessas para eles lá atrás, como nação. E Paulo está nos falando que, da mesma forma, né, que aconteceu conosco, também ainda há de acontecer com eles. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, porque Jesus veio primeiro para o judeu. O ministério de Jesus todinho foi para Israel. Ponha isso na sua cabeça. O tempo todo Jesus estava voltado para Israel. Ele veio para as ovelhas cativas da casa de Israel. Esse mistério, essa novidade, né, que vem depois da sua morte, e ele anuncia isso um pouquinho antes de morrer, essa realidade estava escondida, era um mistério que depois veio a se manifestar, e Paulo, o apóstolo, foi aquele que teve essa revelação de uma forma assim, mais consistente e forte, e está aqui na doutrina da igreja. Olha, dos dois Deus fez um. Ele pegou o gentio, que estava totalmente por fora, e pegou o judeu, que era aquele que estava esperando, o Messias. E através dessa confiança, nessa crença do judeu e a crença do gentio na pessoa de Jesus como Filho de Deus e que o seu sangue derramado traz redenção para a sua vida, estes são feitos pela fé filhos de Deus. Isso é igreja. O que está de fora da igreja são as nações e a nação de Israel,
que está até certo ponto parada no tempo da sua história. Está faltando 7 anos para acontecer, para finalizar a história de Israel da forma como ela vem acontecendo desde lá do Abraão. 7 anos. Está aí na frente. Não sei se vai demorar a chegar. Assim, não demorar não vai não, porque os outros sinais já estão muito evidentes. Está por aí, está aí para frente. Vai chegar esse momento em que essa última período da história de Israel, de 7 anos, estará acontecendo. No final desses 7 anos, Jesus está pisando sobre o Monte das Oliveiras. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus. Nós cremos nisso, por isso nós somos loucos. E a mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, saiba disso. Israel não tem isso que nós temos. Temos que orar por eles e abençoá-los, porque nós, como igreja, saímos de dentro daquela mulher do capítulo 12 do Apocalipse. Aquela mulher Israel. O filho varão de Deus, que vai se assentar no trono e reinar com cetro de ferro sobre esse período novo que se inicia quando ele chegar aqui retornando. Amém? Aleluia. Se você não está entendendo muito bem essas coisas que eu estou falando e estou te mostrando, vá. Nós temos material aí na internet para você saber. Tem outros irmãos que também têm material muito bom. Eu estou mencionando um deles, o Natan Rufino, ele tem uma palavra muito boa sobre essa questão escatológica. E vários outros. Você pode ser edificado. Mas não fique comendo mosca, não fique igual avestruz enfiando a cabeça na areia, pensando que tudo vai resolver. Não fique alheio. Você conta. Você faz parte. Você é membro de um corpo. Você tem que dar e você tem que receber. Amém? Então, curva sua cabeça, eu quero fazer uma oração agora sobre a sua vida. Jesus, aqui estão aquelas pessoas, parte destas pessoas que o Senhor morreu e ressuscitou por elas, derramou o teu sangue por elas, com um propósito na vida delas, e esse propósito foi revelado do Senhor através do Pai, que deseja que todos estes sejam semelhantes a ti mesmo. Tu, Jesus, que é o padrão. E nós te pedimos que nesses dias, nesta hora, Senhor Deus, o Senhor nos molde à semelhança do caráter do teu Filho, nos molde à semelhança da perfeição do teu Filho. O Senhor nos disse para que fôssemos santos assim como o Senhor é santo. Mas como podemos fazer isso se o Senhor não nos visitar? Como poderemos chegar nisso se o teu Espírito não produzir isso em nós? Ó Deus, que os céus nos favoreçam. E a graça do Senhor venha de uma forma abundante sobre a vida dos teus filhos, que te conhecem e te adoram em espírito e em verdade. Meu Deus, cada um destes é uma tocha viva que ilumina por onde vai. Que o Senhor então conceda, Senhor Deus, os sinais correspondentes a essa mensagem que vai estar sendo levada pela vida de cada um daqueles que estão aqui e que invocam o teu nome. Em nome de Jesus, nós abençoamos essa congregação assim. Amém.